Web TV Rota do Turismo hoje vai entrevistar Yuri Camargo. Ele que assumiu a coordenação da instância de governança regional da Rota Delta do Jacuí. E também Anderson Pacheco, que hoje está na coordenação da Secretaria de Turismo de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Meninos, nós sabemos que Rio Grande do Sul tem 27 rotas turísticas. Dessas 27, 390 cidades são envolvidas com o turismo. A Rota Delta do Jacuí tem 9 municípios, mas dentro do mapa do turismo, até hoje ainda está 5, 6. Como que funciona para esses municípios estarem entrando dentro de uma rota turística? Olá. Então, primeiro, muito obrigado pela entrevista, pela oportunidade, né? O Delta do Jacuí, a instância de governança do Delta do Jacuí, na verdade, ele não é uma rota em si, né? É uma união de municípios que formam, na verdade, diferentes ofertas turísticas. Nós, dentro da rota, nós temos, dentro do Delta, nós temos a rota Caminho dos Açores, né, que envolve o município de Viamão, Gravataí, Glorinha e São Antônio da Patrulha. Assim como outros municípios também formam rotas dentro e outras ofertas turísticas, né, como Porto Alegre, nós temos a Noite dos Museus, enfim, são várias propostas em turismo, propostas para atração de turistas dentro da região, né? Então, hoje, a união desses municípios faz com que a gente entenda o turismo de uma maneira diferente, né? Do que o trivial, do que a grande população consegue entender, que é ligada à questão do desenvolvimento econômico. Então, hoje aparecem 6 municípios regulamentados no mapa do turismo brasileiro. Contudo, nós trabalhamos com 9 municípios, pois estamos estruturando outros 3 municípios, como Alvorada, Canoas, que não conseguiu entregar uma parte da documentação. Eles passaram por uma questão política muito forte na cidade agora nos últimos tempos, e estão se realinhando, né? E Glorinha, que não conseguiu fazer sua entrega também. Mas como coordenação, como regionalização, nós estamos muito alinhados com o governo do estado do Rio Grande do Sul, chamando essas pessoas, orientando essas pessoas. O Anderson é o coordenador de turismo hoje de Gravataí, mas ele também é secretário executivo da regional. Então, estamos falando em uma matéria de documentação, de regulamentação também da própria IGR, que está mudando seu estatuto, que está construindo seu CNPJ para contratualizar direto com emendas parlamentares, com associações, com entidades. Então, é um novo marco, a partir dessa gestão do Delta, é um novo marco em turismo regional que estamos criando. Perfeito. Agora, Anderson, você fica no município de Gravataí. Gravataí e o Rio Grande do Sul é muito frio. Eu vejo vocês aí todos encapotados e nós aqui nos outros estados é mais quente. Como que funcionam as atrações turísticas? Por exemplo, em Gravataí eu sei que tem várias cachoeiras. Conta para a gente um pouquinho do turismo da cidade e como que funciona. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, né? Agradecer o convite. E centro de lazer o ponto mais forte assim no verão, né? Mas o nosso turismo de negócios ele funciona o ano inteiro. Okay. O hotel aqui da cidade ele tem uma média de 75% de lotação o ano inteiro. Então a gente tem um turismo de negócio bem forte. Para quem não conhece Gravataí, é uma cidade de aproximadamente 230 mil habitantes. Ou seja, é uma cidade grande, né? E vocês têm parque aquático, museus, jardins, cachoeiras, entre elas 2 belíssimas cascatas que eu vi. E, inclusive, eu entrei em contato com uma que é a Cascatinha de Mato Fino. E aí ela me falou assim, a gente só funciona aqui no verão. Eu falei, meu Deus, mas eu estou aqui no interior de São Paulo, o nosso inverno está com 30 graus. Ela falou, não, aqui nós estamos com 7, 10 graus. Então, existe essa diferença. Aqui é bem mais frio. Aqui é bem mais frio. Até de dia, assim, ele é mais quente, mas de manhã e de noite ele esfria muito rápido. Tá, e como que vocês trabalham com turismo?
Por exemplo, o forte da região de vocês é negócios ou também o lazer? Essa eu posso responder. Por favor, Yuri. Já que é regional, eu posso responder. Assim, na verdade, pela região são diferentes formas, tá? A gente usa muito a questão do turismo de negócios, né? Que é o forte da região. Canoas é um grande centro metal mecânico, Gravataí com a GM, a terra da GM é um grande polo metal mecânico. A gente tem muitas agroindústrias em Viamão, né, Cachoeirinha Industrial também. A gente usa isso para transformar também, a gente faz uma mescla entre esse programa turístico, né? A gente possa dizer assim, esse perfil do turista dentro da região. A questão do turismo de negócios, ele praticamente, cada membro vem para cá e passa 15, 20, 30 dias, um mês. Então, nós temos uma parceria. Então, agora, o que eu falo contigo, estamos dentro do Hotel Intercity, que é o principal hotel de Gravataí. Eu vim aqui para fazer para perto do Anderson, dentro do Hotel de Gravataí. É uma estrutura incrível, 130 acomodações, tem um restaurante fantástico. Então, assim, mas não supre toda a necessidade do hóspede, né? O que vai ficar aqui, principalmente, ele chega cansado do trabalho, ele tem que passar o final de semana numa cidade estranha, que não é a cidade dele. Então, a gente tem feito uma parceria com a rede hoteleira para que, principalmente, esses turistas que hoje ficam na cidade, que não é um turismo de lazer no amplo sentido, não vem para cá para o lazer, né? Não é essa característica a emissão, essa recepção não é essa característica. Mas eu posso, sim, agregar valor a essa estadia dele como agente de turismo, né? Como gestor de turismo, posso agregar valor a essa estadia, apresentando os parques aquáticos, apresentando o Esfera Glamping, por exemplo, que está abrindo o Day Use, que é um glamping, um dos 4 glampings que existem no Rio Grande do Sul hoje. Ele é muito forte. Outros são em regiões que tem um cunho turístico, que é Cambará do Sul, São Chico e na região da Serra. São esses outros 3 glampings que hoje a gente conhece no Rio Grande do Sul. E esse em Gravataí é o único não sitiado numa cidade com características turísticas, né? A região do Delta do Jacuí, ainda que Porto Alegre seja o nosso esteio, ela consegue trazer muito a questão da experiência turística. Então, o hóspede aqui, ele acaba... é um hóspede de negócio, ele pode não vir para esse com viés de turismo, como a gente vai a Gramado, como vai a Campos do Jordão, como vai para a praia, como tu comentaste, mas ele tem o que fazer na cidade. Então, a gente está criando, inclusive, um aplicativo para isso, né? Um aplicativo regional para manter essas pessoas unidas. Então, você entrou num assunto que eu estou trabalhando também. Você acredita que uma plataforma digital envolvendo todos os elos da cadeia produtiva do turismo, ou seja, hotéis, restaurantes, atrativos turísticos, museus, todo segmento com o governo e conectado com o próprio turista, isso facilitaria para vocês? Por quê? Eu tenho contato com alguns agentes de turismo que o que eu percebo é que cada um fala uma linguagem. E aí, a dificuldade deles é a mesma. Eles querem atrair o turista. Mas, de repente, como que uma agente de turismo vai fazer um voucher de viagem para uma cidade e se chega lá, está fechado? Porque, por exemplo, vai o marido com a esposa. O marido vai trabalhar. A esposa vai ficar no hotel. No primeiro dia, ele pode ficar no hotel. Ela pode ficar no hotel. No segundo, ela já quer conhecer a região. E aí, por ser cidades turísticas, existem passeios fechados. Como que vocês têm analisado esse nicho? Então, a importância da tecnologia hoje ela é vital, na verdade. A gente não tem mais como fazer turismo desvinculado da inovação e da tecnologia, né? Existem muitas startups, existem muitas ligações do turismo com essas inovações, né? Então, inclusive, hoje a gente pensa, no Conselho Municipal de Turismo de Gravataí, de Viamão, de Porto Alegre, acho que pelo menos uns 60% das cidades do Delta do Jacuí,
as secretarias ou os departamentos de inovação estão incluídos, tá? Por quê? Pensar em turismo e não conseguir comunicar, aí eu te falo como relações públicas, que é a minha formação de origem, né? Como relações públicas, tu segmentas, tu tens que ter uma comunicação muito assertiva, né? E pela segmentação de público, tu saber para onde direcionar uma mensagem, né? Tu pode ter uma mensagem proativa, tu pode ter uma mensagem direcionada, tu pode conversar com esse cliente, pode entender quem é o cliente que está na volta inclusive, hoje, a Secretaria de Gravataí, eu digo isso porque nos últimos 5 anos fui secretário municipal adjunto em Gravataí, nós temos essa rede criada, né? Então, o que eu sempre digo aos municípios do Delta é isso: criem redes, formem o trade turístico. O trade turístico ele é de suma importância para difundir a comunicação. Então, não adianta tu teres um aplicativo que ele é de uso interno e que ele não é divulgado. Então, as coisas estão muito rápidas hoje em dia. A gente não aguenta mais um vídeo de 4 minutos. A gente gosta de vídeo de 15 segundos. A gente foi se acostumando com isso. Então, 4, 5, 10 minutos tem que ter muito conteúdo para colocar em um vídeo, em alguma coisa institucional. Hoje a comunicação ela vem com essa velocidade, então a gente precisa estar atualizado. E sim, acho importante um aplicativo, acho importante usar a tecnologia, mas a gente não pode esquecer que ela vem, que a parte da comunicação, da segmentação de público, a gente não pode esquecer que a gente ter diagnóstico sobre o comportamento do turista é muito mais importante do que a própria plataforma. Como a gente vai trabalhar isso é mais importante do que tu ter ou não um aplicativo. Ter um aplicativo e não saber usar, não saber para quem mandar, não saber com quem falar, é uma BMW sem gasolina. Concordo plenamente. Eu falo que o setor de turismo existe até o marketing. Ele faz o marketing, mas a comunicação é deixada de lado. Então, nós temos que começar com as crianças. A cidade tem que respirar o turismo para a hora que chegar um turista de negócios e chegar em qualquer local e perguntar assim, o que tem para fazer nessa cidade, as pessoas têm que estar na ponta da língua. Ali está fechado, mas tal lugar está aberto, nós temos tal atrativo, ou seja, mudar uma cultura regional. Vocês concordam? Eu concordo. A questão de pertencimento é uma questão que a gente discute muito dentro do Delta do Jacuí, né? Como nós temos cidades características metropolitanas, né? Principalmente o entorno da Grande Porto Alegre, porque Porto Alegre ainda tem inúmeros porto-alegrenses, né? Mas hoje as cidades da região metropolitana têm uma característica muito do êxodo rural, que é o inchaço das cidades, satélites das cidades por volta da capital, por volta de Porto Alegre, nos anos 70, que trouxe muita gente do interior. E muita gente mesmo, em muitas cidades, triplicou a população depois dos anos 70, como foi o caso de Gravataí, de Viamão, de Canoas. Então, essas cidades, elas receberam pessoas que já vieram com a sua cultura. Então, ela tem uma cultura plural, né? Então, é difícil comentar com algo. Hoje a gente fala, por exemplo, em Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, para mim, né, é uma das melhores regiões turísticas do Brasil, a região de Bento, a região da Serra, porque ela oferece uma experiência em inverno que poucos estados conseguem oferecer, como tu disseste, né? A gente está enropado e tu estás de camiseta. Então, esse momento que a gente vende esse frio, que é um dos poucos estados que consegue vender frio, né? Hoje a gente tem isso muito difundido na cultura italiana, que traz consigo uma culinária forte, a gente traz o vinho muito característico da questão do inverno, né? A gente traz passeios como Maria Fumaça, algumas coisas do gênero. Olha, eu fazendo propaganda para outra região, viu? Mas eu acho super importante, porque essa união de turismo, hoje Gravataí fica no pé da serra. Então, Gramado hoje é o principal ponto, principal esteio de turismo no Rio Grande do Sul e o segundo maior do Brasil. Então, o que Gramado vende? Gramado não vende só o inverno.
Gramado vende oferta turística. Nós temos o Festival de Cinema de Gramado, que foi onde o boom de tudo isso, né? Onde surgiu tudo isso. E tu falaste em educação. Gramado, por exemplo, tem no ensino médio, no ensino fundamental e médio, desde os anos 80, cadeiras de produção turística. Então, quando se fala em Gramado, se fala nossa, como Gramado é sensacional, Gramado se programou para ser sensacional. Gramado tem um dos maiores escritórios de negócios turísticos do mundo. Você concorda com tudo isso que ele está falando? E vocês que estão hoje dentro do governo, como que vocês analisam para estar transformando, então, essa cultura regional? Não, a gente vem construindo já, o Yuri, né, já está um pouco mais tempo do que eu, já vem construindo. Foi feita uma construção, só que até então não tinha um plano municipal de turismo, que foi feito esse ano, mas que não tá distante do que a gente já vinha fazendo, entendeu? Até foi uma surpresa nossa, assim, que muitas coisas a gente vinha acertando sem ter esse norte, sem ter esse know-how, né? No final de semana eu falei com um dono que ele tem uma hospedagem local aqui, né? Não é muito grande, tem uma cabana, uma casa e tal. Ele disse que tem uma galera que vem do Rio de Janeiro, uma turma de 20 pessoas e fica ali de uma semana, 10 dias. Eles ficam um dia ali de lazer, no outro dia eles vão em Gramado, no outro dia eles voltam, ficam ali. Então já tem uma demanda, entendeu? A gente tá encontrando essa demanda. Eu vou confessar para vocês, quando eu fiz a pesquisa dentro do mapa do turismo, eu vi as cidades Cachoeirinha, depois Gravataí, Porto Alegre, Sapucaia do Sul e Viamão. Depois, conversando com o Yuri, ele falou para mim que entrou Alvorada, Canoas, Esteio e Glorinha. E eu não conhecia, eu comecei a fazer uma pesquisa dessas cidades. Glorinha, eu fiquei encantada. Ela fica praticamente no centro de tudo. É uma cidade de 10 mil habitantes, localizada a 75 quilômetros de Porto Alegre, e que traz no título a cidade paraíso entre a capital, a serra e o mar. Por quê, Yuri? Então, Glorinha, ela é uma cidade com uma característica bem rural, né? Então, ela fica do lado da região da Morungava, aqui, e entre Gravataí e Santo Antônio da Patrulha, que é uma cidade de origem açoriana, né? Mas a nossa também, mas é uma cidade que cultiva muito bem a cultura açoriana, ainda na sua existência, na sua essência, na sua arquitetura, na sua comida, nos nomes dos bairros. Então, Glorinha chega a pegar bem essa característica. Então, ela traz uma cultura açoriana muito forte, né? Eu comentava da serra, comentava do pertencimento, comentava da questão italiana na Serra Gaúcha, e é isso que a gente tenta aqui, né? Como a gente tem essa pluralidade, Glorinha ela conseguiu manter a sua... Glorinha não recebeu tantos vindos do interior, né, desse êxodo rural. Então, ela conservou a sua identidade, principalmente da sua característica açoriana, né? Então, ela tem um turismo muito voltado para o rural, né? E muito voltado para o gastronômico, e uma comida assim, ó, que tens uma característica de comida caseira, tens uma característica de pessoas cozinhando com amor. Então, é uma gastronomia com amor. Então, tu tens a Freeway, né? Que tu passa pelo litoral, tu passa praticamente por dentro de Glorinha, tu passa por Glorinha para ir à Serra, né? Como te disse, a nossa região é a região pé da Serra, e ela fica muito perto da capital. Então, desenvolver o turismo em Glorinha é falar sobre uma questão de origem, uma questão pontual de pertencimento da cultura açoriana, e isso é fascinante. Em Porto Alegre, vocês têm os caminhos rurais, e que fica assim, praticamente a 20 quilômetros do centro de Porto Alegre. E Gravataí também fica muito próximo de Porto Alegre, é isso? Conta pra gente um pouquinho dessa história. Hoje, para ti, de Gravataí a aeroporto, é 15 minutos pela Freeway. É muito rápido, assim, e perto da capital, né? Então, isso é um diferencial hoje do município. E as pessoas vão na capital para estar fazendo seus negócios e automaticamente pode ir para Gravataí para descansar e curtir a tranquilidade de um interior. Seria isso? Sim, é mais rápido ir para Gravataí, por exemplo, se estiver na zona norte de Porto Alegre.
Se for para a Zona Sul, ele vai demorar 1 hora e pouco. Às vezes é mais válido vir para Gravataí, mais rápido, conhecer aqui. Por isso que a gente tem que trabalhar em cima desse turista também. Desenvolver atrativos para esse turista que vem para Gravataí, que é mais perto. Yuri, e como que funcionam esses caminhos rurais aí de Porto Alegre? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Turismo de Porto Alegre no ano de 2016. Esse menino já passou em quantas secretarias? Algumas. Bom, não, foi só de turismo foi em Porto Alegre, e que é onde me deu a base, que me formou como um amante do turismo. Depois passei pelo governo do estado, na época do secretário Vitor Hugo, que era a Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. Então, lá nós construímos a política macro de turismo, né? Inclusive com um dos baluartes do turismo na Bahia, o Abdon Barreto Filho, que nos anos 70 promove aquele boom do turismo na Bahia, e hoje a gente ele é um professor para a gente aqui no Rio Grande do Sul, né, dizendo como construiu desde a figura da baiana como um atrativo, como uma referência em turismo, né, e a gente tem usado muito isso aqui. Então, assim, a questão dos caminhos rurais, que tu perguntaste, os caminhos rurais de Porto Alegre, ela tem a característica metropolitana, né, que é de cidade grande mesmo, né, vive essa vida de cidade grande, mas tem uma zona rural lindíssima, que não tinha infraestrutura na época. Então, o que eles fizeram? Conseguiram, nesse mapeamento, construir uma estrutura em turismo e conseguiram conversar com cada propriedade, com um trabalho de formiguinha, né? Isso foi 2009, 2010, isso eu não estava lá, né? Isso eu estava ainda estudando, né? Então, assim, quando eles lançam esse programa de turismo rural, lançam também o Linha Turismo, que é um ônibus de 2 andares, estilos aqueles ônibus londrinos, né? Como eu digo, não se faz turismo sem infraestrutura. Isso foi levando a população para o interior do município, e foi com o porto-alegrense em primeiro lugar, e depois com os turistas. Então, ele foi experimentado. Acreditas que eu andei na primeira linha turismo que fez o Caminhos Rurais? Então, isso é em 2007. Eu fui convidado, na época, eu namorava uma menina que ela foi rainha da festa estadual do pêssego, que acontece na zona sul de Porto Alegre, no bairro no bairro rural onde se planta, onde tem essa plantação de pêssegos, uma plantação rural de pêssegos e uva, né? Então a gente fez esse passeio inaugural e foi lindíssimo, né? E a gente tem trabalhado aqui na região. Viamão é uma cidade que tem essa característica. Gravataí está construindo. Gravataí investiu 150 milhões em estradas rurais para que a gente pudesse desenvolver esse turismo rural. Então, para finalizar, qual a importância da regionalização, do fortalecimento do turismo regional? A regionalização do turismo ela é imprescindível, né? Como já dizia Tom Jobim, é impossível ser feliz sozinho, né? Então, assim, hoje na região metropolitana de Porto Alegre, nós temos 3 milhões de pessoas. Com Porto Alegre e região metropolitana, são 3 milhões de pessoas. Então, eu não preciso ir a outros lugares buscar esses turistas. Dentro da própria região, dentro da própria cultura, dentro do próprio entendimento, a gente tem como reforçar essa questão turística, mudando as suas características, né? O pessoal da região metropolitana, ele não tem muito esse pertencimento, porque vem dessa questão de êxodo rural que eu te comentei antes. Mas hoje, trabalhando a questão de pertencimento da cidade, melhorando as características, melhorando a infraestrutura das cidades, falando com essas pessoas, encontrando esse público, a gente tem certeza que a gente consegue fazer essa circulação de pessoas aqui dentro e começa a se desenvolver o turismo através de uma espiral, começando por dentro de casa, passando pelos vizinhos, né? Essa força de interligação do turismo é a força que, com certeza, vai ser geradora de muitos negócios em turismo e fortalecendo a região, está fortalecendo cada um dos municípios, e essa é de suma importância para a região do Delta do Jacuí. Hoje, o lema do Delta do Jacuí é o fortalecimento regional, e a gente vai dividir isso dentro da cultura açoriana, que é a nossa principal cultura aqui, dentro do turismo de negócios, oferecendo ofertas, programas e promoções turísticas para quem realmente está aqui dentro da cidade, que está por um outro motivo, mas a gente quer fazer lazer, a gente quer construir gastronomia, tudo isso a gente quer
quer trazer para dentro do Delta, forte, organizado, com tecnologia, utilizando todas as ferramentas que a gente tem. Anderson, fortalecimento do turismo regional realmente gera emprego, renda e impostos que valoriza a população e o estilo de vida da pessoa daquele município que é regional, que é turístico. E depois da pandemia vem uma demanda muito forte, né? Essa demanda de procura do turismo local. Então, acho que a gente tem que pegar essa linha aí e fazer criar novos projetos e coisas para fortalecer esse desenvolvimento econômico. Você acredita que gera emprego e renda? Sim, acredito. Então. E acredito que cada vez mais vai ser um nicho que vai crescer cada vez mais. Perfeito. Meninos, agradeço demais. Pena que passa voando as nossas entrevistas. Mas eu agradeço. Eu falo pouco, né? Tu viu? Amei, Yuri. Eu deixo a Web TV Rota do Turismo à disposição de vocês. Qualquer novidade que tiver aí dentro do Delta do Jacuí, por favor, entre em contato com a gente, porque a nossa missão é fortalecer o turismo regional. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade.